Bom, gente, a gente está quase finalizando essa leva de carboidrato, proteína, lipídio, não sei o quê. Hoje a gente vai falar de. Ixi, acho que abriu o slide errado. Abriu o slide errado. Meu drive, projeto. Tá aqui. A gente vai falar de DNA e RNA. Essa aula é um pouco mais tranquila que a de física. Física puxa muito da nossa cabeça. Tem conta, é difícil. A biologia é mais tranquilo. Tem que entender mais coisa e memorizar um pouco mais de coisa, mas bora lá, gente. Bom, DNA. Eu já falei para vocês nas outras aulas que o DNA é fica dentro do núcleo. Tanto célula eucarionte quanto procarionte tem material genético. O DNA é ele quem coordena as ações da célula, ou seja, quem manda e desmanda na célula é o DNA. É lá que tem todas as informações, tudo que vai precisar fazer, a hora que vai fazer, quem controla é o DNA. E o que é o DNA exatamente? O DNA é uma molécula formada por. O nome assim, composto, o nome grande do DNA é ácido desoxirribonucleico. Por que ácido desoxirribonucleico? Porque ele é formado por três coisinhas. O DNA, um grupo fosfato, ou uma pentose e uma base nitrogenada. A pentose é a desoxirribose. O DNA ele é formado por uma base nitrogenada, um carboidrato, que é a desoxirribose, e um grupo fosfato. Coloquei aqui fosfato, pentose, base nitrogenada. Guarda bem esse nome, desoxirribose, porque esse açúcar é um ponto importante. É uma das coisas que diferencia o DNA do RNA. O DNA ele é chamado de polinucleotídeo, por quê? Na verdade, a fita inteira do DNA, o DNA é uma corda, como se fosse uma corda, só como se fosse, na verdade, duas cordinhas assim, que estão juntas. Cada fitinha dessa é uma pilhazinha, é uma sequência de nucleotídeos, que são isso daqui que eu falei para vocês, que é esse fosfato, pentose e base nitrogenada. É como se a gente enfileirasse várias dessas aqui, formasse uma corda. Aí formasse um montão dessa daí, formasse outra corda e essas duas cordas se juntassem assim, ó, como se uma puxasse a outra para perto. Aí ela dá uma torcidinha e fica helicoidal. Ficou meio confuso, mas aqui nesse daqui a gente vai quebrar um pouco o DNA. A unidade base do DNA é o nucleotídeo, que é esse monômero, essa unidade de repetição. O DNA ele é formado por vários nucleotídeos em duas cordinhas. O DNA, então, são duas cordinhas de nucleotídeos empilhados que se aproximam, como se fosse uma atrai a outra, como se fosse dois imazinhos. Uma corda é um imazinho para outra. Cada corda se junta com a outra. Quando essas duas cordas estão juntinhas, forma o DNA. Cada corda é formada por vários nucleotídeos, tá? O nucleotídeo do DNA, ou seja, essa repetiçãozinha na cordinha, é chamada no DNA é formada por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Esse açúcar em específico do DNA é a desoxirribose.
Aqui, ó, o que eu tô falando para vocês. O DNA, eles são duas. O DNA é duas cordinhas juntas em que uma se liga com a outra, ó. Uma se liga com a outra, assim. É como se tivesse uma força aqui que unisse as duas. E cada cordinha dessa daqui é formada, ó, tô dando um zoom para cá. É formada por uma sequência de nucleotídeos. São 4 nucleotídeos que tem o DNA. Eu já vou falar quais são. Mas é como se fosse assim, ó. A gente tem um nucleotídeo aqui, aí tem outro, outro, outro e outro. E do outro lado tem outro nucleotídeo. E eu tô colocando assim esse formato meio que um de encaixe com o outro, porque é mais ou menos isso que acontece. Os nucleotídeos, eles um aproxima do outro. Então, ó, o DNA ele é formado por essas duas cordinhas que se aproximam. Cada cordinha dessa é formada por vários nucleotídeos empilhados um com o outro. E esses nucleotídeos, eles se aproximam, eles se atraem. Por isso que mantém as duas cordinhas juntas. Essas duas cordinhas, quando estão juntas, elas dão uma torcidinha, que forma aquele formato helicoidal que a gente é acostumado a ver quando é representação de DNA. Esse aqui, ó. Tá vendo que tem essa torcidinha? Essa torcidinha é reflexo, é causada por essa interação. Elas se ligam, tem um nome, tem uma ligaçãozinha aqui entre essas duas. Elas, elas se ligam por ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. A adenina, as 4 bases nitrogenadas que eu falei para vocês, as 4 bases nitrogenadas do DNA são a adenina, timina, guanina e citosina. A adenina liga com a timina, AT, CG, citosina, liga com guanina. E elas se ligam através de pontes de hidrogênio. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui melhor. Eu tinha colocado. Aqui, ó. O DNA é formado por vários nucleotídeos empilhados um com o outro. O nucleotídeo que forma o DNA é formado por fosfato, desoxirribose e base nitrogenada. O DNA pode ter 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina, citosina. O que liga uma fitinha com a outra são as bases nitrogenadas, que é a... Pode falar, Pedro. Peraí, professor. Você disse que os DNA é formado por nucleóides, que é fosfato, pentose e base nitrogenada, certo? Isso, o DNA são formados por nucleotídeos. Ó, vamos voltar. O DNA ele é formado por nucleotídeos. O que são nucleotídeos? São essa estrutura aqui, ó, é um conjunto que dentro desse conjunto tem o fosfato em azulzinho, um açúcar, que é uma pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, e bases nitrogenadas. Cada nucleotídeo vai ter uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas que formam o DNA, ou seja, que estão no DNA, são 4, que são as que eu falei para vocês: adenina, timina, citosina e guanina. Beleza. Mas no caso, o Enem chegaria a cobrar, tipo, essas 4 que você citou? Cobra, sim. Eita. Ele não vai perguntar lá quais são as bases nitrogenadas que formam o DNA. E você vai ter as respostas: adenina, timina, citosina e guanina. Não, esse conceito
é um conceito mais básico. Ele é cobrado dentro de outras coisas maiores. Então, ele pode te perguntar uma aplicação prática disso daqui. Então, sei lá, ele pode perguntar, fazer uma analogia com uma. Tinha uma questão que era uma analogia com uma. Isso, essa questão do exame do DNA do ratinho, ela não vai necessariamente cobrar esse conceito aqui. Mas, conceito de função e coisa e tal, ele gosta de fazer analogia com coisas do dia a dia. Por exemplo, numa firma, o diretor manda não sei quem fazer tal coisa. Na célula, quem é o diretor, quem manda nas coisas? Você tem que falar quem é o diretor e qual é uma característica na célula. Aí você vai ter que falar, não, na célula quem manda em tudo é o DNA. E o DNA vai ter que lembrar disso daqui. Mas não vai necessariamente perguntar adenina, citosina, guanina e timina. Mas isso aqui precisa saber para outros conceitos maiores. Vocês entenderam, gente? O DNA formado por duas fitinhas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada, uma pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, por isso é o D, ó, desoxirribose, por isso que é DNA. E o fosfato. As bases nitrogenadas no DNA podem ser de 4 tipos: adenina, timina, citosina e guanina. Pedro, deu para entender? Deu para entender. Deu, beleza. Qualquer coisa, para e pergunta. Aqui o que eu falei, ó. O DNA é formado por vários nucleotídeos desse daqui, ó. Um empilhado no outro. Imagina que tem outro aqui em cima. Ai, travou. Mas aqui, ó. Aqui, ó. Imagina que o DNA é formado por vários nucleotídeos, um em cima do outro. Que nem tá aqui. São duas fileiras, são duas linhazinhas dessa daqui, de nucleotídeos um em cima do outro. E cada nucleotídeo desses é formado por uma base nitrogenada, um açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, e um fosfato. Aqui as bases nitrogenadas a gente pode ter 4: adenina, timina, citosina e guanina. Aqui, ó, DNA é formado por nucleotídeos, são quatro tipos de bases nitrogenadas, aqui eu escrevi errado. Ah, desoxirribose é a pentose, no caso. Isso, exatamente. A desoxirribose é um tipo de pentose e a pentose é um carboidrato. Aqui, ó, a base nitrogenada, que nem eu falei, ó, a adenina de um lado se liga com a timina do outro. Aí esse bloquinho aqui, ó, é um nucleotídeo, que tem uma desoxirribose, um fosfato. O Pedro perguntou das ligações, ó, esse pontilhado aqui representa duas ligações de hidrogênio. E aqui, ó, pode ver que o fosfato de um nucleotídeo se liga com a pentose do outro, e assim sucessivamente. É o que dá a estabilidade e a conformação helicoidal para a célula. Aqui, ó, a citosina só se liga com a guanina porque as duas elas fazem 3 ligações de hidrogênio uma com a outra. Vamos lá, DNA formado por duas fitas de nucleotídeos empilhados. Exatamente. Cada nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada. Isso, cada nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, um fosfato e uma desoxirribose. Aí a base nitrogenada pode ser de 4 tipos. Vou digitar aqui, ó. DNA, duas fitas de nucleotídeos empilhadas. Aí, cada nucleotídeo é formado por um fosfato,
uma base nitrogenada e uma desoxirribose. Dessas aí podem ser 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Pronto, eu digitei aqui. Mas é basicamente. A única coisa aqui, Pedro, que você mandou que tá diferente é que são 4 bases nitrogenadas. O resto tá mais ou menos certo. Professor, mas no caso dessas 4 bases nitrogenadas, você disse que podem ser 4 tipos, quer dizer que elas não vão ser. Elas podem estar dentro de um nucleóide? As 4? Não, Não sei. cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada. Uma e apenas uma. Ó, então aqui, ó, tá vendo que tem P, D e A? Isso aqui é um nucleotídeo. Aqui, ó, tá vendo que tem P, D e C? Isso aqui é outro nucleotídeo. Aqui, ó, T, D, P. Isso aqui é outro nucleotídeo. Cada nucleotídeo vai ser esse conjunto de fosfato, desoxirribose e base nitrogenada. Só que na base nitrogenada, como tem mais de um tipo, pode ir, às vezes, uma adenina, uma timina, uma guanina ou uma citosina. Entendeu, Pedro? Então cada nucleotídeo vai ter combinações diferentes. Isso. Não, não, não sei se combinação seria a melhor palavra, mas Vai ter um cada nucleotídeo. nucleotídeo vai ter uma base diferente. Exatamente. Ah, tá. Aí, quais bases dessas que vão ter? Uma dessas 4 no caso do DNA, tá? Aqui, eu até coloquei, o fosfato e a desoxirribose são constantes. Ou seja, sempre vai ter um fosfato e uma desoxirribose. O que muda de um nucleotídeo do DNA para outro é a base nitrogenada, que uma hora vai ser adenina, uma hora vai ser timina, uma hora vai ser guanina, outra hora vai ser citosina. Mas o fosfato e a desoxirribose são sempre constantes, tá? Ok. Aqui, ó. Agora falando em específico dessas bases nitrogenadas, eu falei para vocês que são 4 tipos, né? Essa sopa é que assim, eu falei para vocês que o DNA, as duas fitinhas, elas se ligam, né? Elas se ligam. É, a base nitrogenada não é assim, a adenina pode ligar com guanina. A adenina só se liga com timina. Citosina só se liga com guanina. Porque aqui, ó, a citosina e a guanina, elas sempre vão fazer 3 pontes de hidrogênio, que é essa ligaçãozinha aqui, esse pontilhado. Esse pontilhadinho aqui, vocês vão depois em química, mas representa uma ponte de hidrogênio. E a adenina, ela se liga com a timina, que é aqui, ó, outra ponte de hidrogênio. Então, sempre lembrar aqui, ó, eu lembrei desse jeito, ATCG. Para mim, em algum momento fez sentido isso. AT, A com T, C com G. Esse ATCG é porque, assim, eu falei para vocês que as bases nitrogenadas são 4 tipos, né? Adenina, timina, citosina e guanina. Tem uma outra classificação que separa elas em bases nitrogenadas púricas e bases nitrogenadas pirimídicas. Isso daqui não precisa inculcar, é só para saber o nome, porque o exercício às vezes cobra de vocês bases nitrogenadas púricas. Aí vocês precisam lembrar que é adenina e guanina. Bases nitrogenadas pirimídicas, citosina e timina. Aí uma base nitrogenada púrica se liga com uma pirimídica. Não precisa encanar com isso. É só para lembrar o nome. O mais importante é lembrar que A com T, C com G, tá? Adenina se liga com timina, citosina com guanina. É sempre
A se liga com T, C se liga com G. Isso, não tem caô. Lembrou disso? 90% das questões vai ser fácil de resolver. Essa relação de Chargaff, o que é? Como são duas fitinhas e o A só se liga com T, ou seja, se é de A de um lado, é T do outro. Se é C de um lado, é G do outro. Então, esse cara, esse Chargaff aí, a partir dos estudos dele, a partir dos estudos dele, ele descobriu que essa relação sempre vai ser igual. Esse AT, a relação A sobre T, ou seja, A e T, sempre vai ter o mesmo número. E citosina e guanina também sempre vai ter o mesmo número. Por quê? Se tem 10T de um lado, tem que ter 10T do outro. A mesma coisa para a guanina. Se tem 15 guanina de um lado, tem que ter 15 citosina do outro, entendeu? Como uma só se liga com a outra, e é uma fita dupla, o que tem de um lado vai ter que ter o correspondente do outro, senão não formava o DNA. Não tem como. Fala, Pedro. Então, no caso, eu vi que você mandou aqui no chat. Então, no caso, adenina e timina sempre vão estar ligadas, e a gimina e a citonina sempre vão estar ligadas. Isso, a adenina sempre vai estar ligada com timina, citosina sempre vai estar ligada com guanina. No caso, não poderia ter uma adenina que vai ligar com citonina, né? Não. Não? E Beleza. por que não? Até pode ser que tenha. Em algum momento elas rapidamente se liguem, mas não vai ser estável. O mais estável é que a citosina se ligue com a guanina. Porque aqui, ó, a citosina e a guanina, elas fazem 3 dessas ligações de hidrogênio. E a adenina e a timina, elas só conseguem fazer 2. Então pode ser que em algum momento a citosina se ligue com a adenina. Mas não vai ser uma relação forte, fixa, com aquela coisa duradoura, assim. O duradouro é o quê? Citosina com guanina. E o DNA é uma estrutura que precisa ser duradoura. Porque ele guarda todas as informações da célula ali. Mas Aí precisa ser o mais duradouro possível. Então sempre a célula vai preferir essa ligação, a conformação em que citosina se liga com guanina, adenina com timina. essa parte aqui esse símbolo com 3 significa 3 ligações? Que símbolo com 3? Aqui Esses que de você mandou no esquerda? chat. É a T com menor 3. Você consegue explicar de novo? Ah, não, não fui eu que mandei, foi o Pedro. Eu não sei o que ele quis dizer com Ah, menor 3. tá. Mas valeu. Mas eu acho que era Mas só deu para pra formar um entender. coração mesmo. Mas deu pra entender. Deu? Beleza. Aqui, ó, para a gente resumir, fechar esse conceito de DNA. Ó, o DNA é formado por duas fitinhas de nucleotídeos empilhados, ou seja, cada rosinha desse aqui, ó, são vários nucleotídeos empilhados, de um lado e do outro. Esses tracinhos representam a ligação entre as bases nitrogenadas, tem de um lado e do outro. Cada nucleotídeo vai ter uma base nitrogenada diferente. Aqui, ó, tá vermelhinho, é timina. Então, se é timina de um lado, do outro tem que ser adenina. Aqui, ó, se é citosina de um lado, do outro tem que ser guanina. A, T, C, G. Não tem estresse. O número de adenina sempre vai ser igual ao número de timina e o número de guanina sempre vai ser igual ao número de citosina. Porque o que tem de um lado tem que ter o correspondente do outro. Conforme esses nucleotídeos se ligam, ele dá essa viradinha, assim, essa entortadinha. Essa entortadinha é chamada de formato helicoidal.
Então, vocês vão ver que o DNA ele é uma cadeia helicoidal de polinucleotídeos. Helicoidal porque dá essa torcidinha aqui, que é resultado da ligação entre as bases nitrogenadas. Ai, que soninho. Isso. Essa viradinha é resultado das ligações entre intermoleculares, ou seja, entre os nucleotídeos. Tanto as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, quanto aquela conformação dos fosfatos que eu mostrei. Lembra que o fosfato de um liga com a pentose do outro? Conforme isso tudo se arranja, faz a molécula dar essa torcidinha. Essa torcidinha é importante, porque o DNA ele não fica nesse formato esticado. Ele fica no formato bem... quando ele vai dividir, ele fica num formato bem condensado, que é aquele xizinho que a gente vê nas aulas de biologia. Aquilo é o formato mais condensado do DNA. E isso aqui tem uma função importante para aquele xizinho aparecer. Aqui outra imagem do formato helicoidal, as bases nitrogenadas uma ligada com a outra. Tem o DNA, além de controlar tudo, a função do DNA basicamente é o quê? Controlar as funções da célula. E o DNA, ele controla isso a partir de um ajudante. O ajudante do DNA chama RNA. É outra molécula. O DNA manda, o estagiário faz as coisas. O RNA, ele faz tudo que o DNA manda. Ele manda uma mensagem, ele transporta, ele é office boy, ele transporta as coisas. Ele leva uma carta, ele mesmo faz. Tudo que o DNA precisa fazer, quem manda a mensagem, quem faz o grosso é o RNA, ou seja, o DNA precisa que a célula, a organela tal, faça uma função X. Quem vai levar a mensagem é o RNA. O RNA é o ajudante do DNA, é o estagiário. Ei, professor, Pode falar. eu entendi que o DNA faz as funções das células praticamente, mas, mas para auxiliar nessas tarefas ele tem um RNA, Isso. tá? O DNA, ele não sai do núcleo. O DNA, ele sempre está ali no núcleo. Quem sai, exatamente, o DNA é o patrão, o RNA é o estagiário. Quem sai do núcleo, ou seja, quem sai do escritório ali, é o RNA. Aí o RNA faz tudo que o DNA precisa. Na célula, a gente vai ver que o RNA ele é produzido a partir do DNA. O processo de formação do RNA chama transcrição. Porque o DNA ele vai ser transcrito em RNA e o RNA vai sair do núcleo e vai lá fazer as coisas, vai lá direcionar as ordens. Mas DNA, a partir da transcrição, forma RNA e o RNA manda fazer alguma coisa. Quando esse RNA manda fazer alguma coisa e essa alguma coisa é uma proteína, o nome do processo chama tradução, tá? O RNA tem outras funções, além de ser mensageiro. Ele pode ser transportador, ele é transportador, mensageiro. Ah, tem mais duas funções, eu não lembro as funções do RNA agora de cabeça, deu branco. Mas o importante é lembrar que o DNA, ele manda o RNA fazer as coisas. O RNA, ele é formado a partir do DNA. Esse processo de formação de RNA chama transcrição. Quando o DNA precisa fazer uma cópia dele mesmo,
Ou seja, uma célula vai dividir em duas. Aí o DNA precisa se dividir para uma parte para lá, uma parte para cá. Esse DNA vai sofrer um processo de replicação ou duplicação. E as duas moléculas novas vão ser praticamente iguais à anterior. Professor, eu não entendi direito essa parte de quando o DNA precisa se copiar. O que você não entendeu exatamente? O DNA pode ter uma ocasião onde o DNA precisa se replicar. Isso. E aí ele faz uma transcrição para o RNA. Não, não. Então, é nessa Ah, parte eu me perdi. o DNA ele pode sofrer dois processos diferentes. Um deles é a replicação ou duplicação, é a mesma coisa, replicação e duplicação. São só nomes diferentes. Mas ele pode sofrer ou replicação, duplicação, ou transcrição. Depende do momento que a célula está. Se a célula vai se dividir, vai sofrer duplicação. Um DNA vai formar outro DNA. Aí vai ter dois DNAs no final. Se o DNA precisa mandar a célula fazer qualquer coisa, não está em um momento de divisão, vai sofrer transcrição. Aí a transcrição vai dar origem a um RNA. Deu para entender? São Eu duas coisas entendi. diferentes. Agora eu entendi. Então, o DNA ele pode fazer transcrição, que aí ele cria um RNA, ou ele Isso, pode ele mesmo se replicar. isso, Show, entendi. Obrigado. nada. Esse processo de duplicação que eu falei para vocês, a célula vai dividir. Precisa duplicar o DNA. Por quê? Precisa ficar um DNA na célula que já está e um DNA para a célula nova, né? Esse processo, ele é semi-conservativo. Por que semi-conservativo? Porque não é assim, a gente vai ter não é uma xerox, você coloca a folha em cima e sai uma igual embaixo, mas a de cima não mexeu. O DNA, como lembra que são duas fitinhas? São duas fitinhas. Ao invés de pegar essas duas fitinhas e vir alguém do lado ali e copiar, o que ele faz? Como uma fita é complementar da outra, vocês concordam que se eu abrir a fita, aí vim aqui e fazer o complementar dessa, e vim aqui fazer o complementar dessa aqui, eu vou estar fazendo duas fitas complementares entre si? Ficou meio confuso? Ó, Ficou. a gente tem a fita preta. Sim. A gente tem a fita preta aqui, ó. Ao invés de eu pegar essa fita preta e não mexer nela e copiar e fazer uma aqui, mas sem mexer nela, o DNA, o que ele faz para agilizar tempo? Cada, cada lado é complementar do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que tem o lado três linhas? Se você pegar o lado três linhas e fizer o complementar dele, o que vai dar? Vai dar o outro lado, vocês concordam? Porque se aqui é do lado esquerdo é A, do lado direito é T, e só pode ser A com T, se eu abro e tô vendo que o de um lado é A, qual que é o complementar? É o T. Ó, suponho que lá tem a base, o nucleotídeo, coisa e tal, eu vou colocar a base nitrogenada só para simplificar. Ó, suponho que aqui a gente tem um DNA. A com T, C com G, A com T de novo. Aqui é um G. Aqui agora é um G com C. Ao invés do DNA vir aqui e copiar A com T, C com G, que é mais inteligente de fazer?
É você, ao invés de fazer um processo só, já ouviram aquela coisa que duas cabeças trabalham melhor que uma só? Então, ao invés de pegar uma enzima, um processo só, de copiar tudo isso aqui de uma vez, o que faz? Divide-se em dois, cada um faz uma, ó. Porque aqui, ó, se você sabe que desse lado aqui é A, aqui ele vai vir e colocar um Tzinho. Aí, se você sabe que desse lado aqui é um T, a enzima lá vai colocar um Azinho. Aí vocês concordam que deu a mesma coisa aqui e aqui? Aqui, ó, é um C, vai colocar um G. Aqui é um G, vai colocar um C. Vocês estão vendo que a gente está fazendo um pouquinho de cada lado, mas está saindo exatamente igual ao anterior? Ó, AT, AT, CG, CG. E o que eu estou falando é que o quê? Ele vai fazendo esse processo aqui, ó. Como são duas fitas, cada enzima, a enzima que faz esse processo chama DNA polimerase. Ao invés de fazer a fita toda, ele abre essa fita e vai fazendo a complementar, ó. Porque se aqui você tem um A, você sabe que o complementar é um T. Aí ele vai fazendo uma fita nova. Aí no final vai dar um DNA igual esse de cima aqui. E do outro lado a mesma coisa. Só que é semi-conservativo no sentido de que assim, isso, exatamente, é abrir a fita, romper as ligações e fazer de novo. Só que assim, ele abriu, rompeu a ligação. Aí vai ter um pedaço para lá, um pedaço para cá. A enzima, quando ela olha lá e vê que é uma adenina, ela completa com uma timina. Aí quando vê que é uma citosina, completa com uma guanina. E vai fazendo assim. Então é semi-conservativo no sentido de que a fita, cada cópia, só vai ter metade da fita original. Deu para entender? Ó, cada fita, imagina que isso aqui, ó, vai formar uma fita nova, um DNA novo, e esse lado de cá vai formar outro DNA. Só que do DNA antigo só vai ter esse sombreado aqui, ó. O lado complementar foi a enzima que pôs, é novo, mesmo tendo saído igual. E do lado direito a mesma coisa. O antigo é isso daqui. Exatamente. É isso aí. Ela vai ver que tem uma adenina vazia e ela completa com a base nitrogenada que liga com a adenina. Isso, personifica que é melhor. Mas aqui, ó, ela viu que tem uma adenina parada, ela vai complementar com o que pode. E o que pode? A timina, porque a adenina só se liga com timina. A, T, C com G. Lembra? Ó, é A com T, C com G. Isso aqui é a fita molde, ou seja, a fita antiga. Se Só que é um processo semi-conservativo, porque cada fita nova, ou seja, cada cópia vai ter metade da original. É como se você fizesse uma folha com metade da folha antiga. Ó, metade ela quebra aqui, quebrou. Aí vai ficar o quê? Depois que quebra, quebrou, vai ficar um A parado aqui da fita antiga e um C aqui, um T aqui e um G embaixo. Cada lado tá moscando do outro, tá meio sozinho. A enzima que tá ali escrita, DNA polimerase, ó, você quebrou as duas fitinhas, o DNA é formado por duas fitinhas, você separou, foi cada fitinha para um lado. A enzima, ela vai fazer o quê? Vir aqui e vai completar. Ela vai formar uma fita nova a partir do molde antigo. Então vai formar um AT aqui e um AT
do outro lado. Um CG aqui e um CG aqui. Ela quebra e vai fazendo o complemento. No final, dá a mesma coisa do que tinha antes. Mas é um processo semi-conservativo, porque da fita nova só vai ter metade da antiga. Que é o que está aqui, ó. O pretinho é a antiga. O amarelo é o que está sendo complementado. A fita nova é esse pretinho com amarelinho, formou DNA novo. Só que esse processo é semi-conservativo porque só tem metade da fita antiga igual o que estava, só tem metade do molde. O amarelo é o que a enzima foi completando, com a regrinha lá, do ATCG. E do lado direito aqui é a mesma coisa. Beleza, então, professor. Foi? Eu espero que tenha ido. Ainda tem mais coisa aqui, mas a gente termina na próxima aula, senão vai alongar muito o horário de vocês. Deixa eu fechar. Gente, ficou alguma dúvida disso? Não é nada muito. Depois que